Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritismo à Luz da Bíblia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer os novos inscritos, as pessoas que gostaram de assistir nossos vídeos, que elas possam visitar nossa playlist, que tem muitos assuntos lá também que podem interessar a eles. Obrigado pelos likes que vocês deixaram, pela participação, que Deus abençoe todas as pessoas que assistiram o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema da mediunidade, que é falando com os espíritos. Como é possível falar com os espíritos? Será que os espíritos nos ouvem? Existem espíritos mesmo? Quem são eles? E por que a gente consegue se comunicar com eles? Como? Então vamos olhar no livro de João, do apóstolo João. João capítulo 4, versículo 24. E diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então já começa como? Deus dizendo que Deus é espírito. Então, se ele é espírito, nós somos criação dele, nós também somos espíritos. Então ele diz, no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. São pessoas que adoram em espírito, e adorar em espírito é adorar com a alma. Quando a gente fala de espírito, o espírito ele é uma entidade, é uma pessoa. Quando você está vivo, o teu espírito está dentro do teu corpo. Quando você passa para o outro lado, o teu corpo fica aqui e o teu espírito lá, no plano astral. Então o que acontece? Os espíritos são quem? São a alma das pessoas que faleceram, que morreram, que deixaram o nosso mundo e passaram a viver no mundo astral. Então esses são os espíritos. Entendeu? São a alma das pessoas que passaram para o outro lado. Antigamente se dizia, de acordo com esse livro aqui, o livro dos médiuns, se dizia que só os demônios podiam se comunicar. Então aqui na página 63 desse livro, ele explica, vou ler aqui nesse livro. Há ou não espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso que os maus espíritos? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Então, quando você diz que só os demônios se comunicam, você limita o poder de Deus. Porque Deus deixaria só os maus falar? Não vai deixar os bons trazer uma mensagem. Então, ele diz o quê? Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império do demônio. O espírito ele faz o quê? Tudo o que é possível para destruir as forças do mal. Então como pode ser um demônio falando que é para destruir ele mesmo? Então o que acontece? A espiritualidade é isso, é coisas boas, fazer as coisas certas. Mas por que diz que a gente pode falar com os espíritos? Você vai no livro de Joel, agora dá um pulinho no livro de Joel. Joel, capítulo 2, é um profeta menor, que não é nem tão menor assim, né? Capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Ele não diz sobre algumas carnes ou outras carnes. É toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Para tu ver, Deus vai derramar o Espírito, que é conhecido pela igreja como Espírito Santo. Então os velhos e novos e moços, todos profetizarão, todos terão visões. Então você vai fazer o quê? Você vai conseguir se comunicar com Deus, que é a primeira comunicação da gente espiritual, é com Deus. É o teu espírito, quando você ora, você, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando você for orar, entra no teu quarto, em silêncio, no secreto, que Deus que vê tudo, que tudo vê, Ele te ouvirá. Então você, na oração, você está se comunicando com o Espírito. Isso é uma forma de mediunidade. Você, na oração, você está sendo um meio médium. Não é um médium como Chico Xavier, como outros médios que existem por aí. É um médium que se comunica só com a mente. Você é uma telepatia, você e Deus se comunicando. Então esse é o poder da oração. Você consegue se comunicar com Deus. Vai passando de anjo, vai passando pelo teu anjo da guarda. Aí passa por guia espiritual. Aí vai levando a mensagem até chegar em Deus, o Supremo Criador, Todo-Poderoso. Aí ele vai mandar outra mensagem para você, volta, e ele te diz. Em Isaías, capítulo 30, ele fala assim, versículo 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então o teu anjo da guarda está sempre em volta de você. E ele te avisa intuitivamente. Esses são os médios sensitivos. Ele sente uma voz no ouvido assim, ele ouve alguma coisa, ele pressente, tem aquela premonição. Então o que é isso? É uma mediunidade, é Deus falando com você, ou o teu anjo da guarda falando com você, ou um parente teu, alguém que gosta, que está te mandando uma mensagem. Você às vezes tem aquela intuição assim de alguma coisa, é uma mensagem espiritual que você está recebendo. Muita gente sente isso, sente ficar arrepiado, sente cheiro das coisas, quando está passando assim, sente o cheiro do perfume de uma flor que alguém que ele conhecia usava, ou um perfume que uma mulher, um homem usava também, você sente aquele cheiro, aí olha em volta, cadê aquela pessoa? Não está aqui, mas ela passou espiritualmente perto de você. Você sentiu aquele perfume, mas não soube identificar quem era ela, mas era alguém que passou perto de você, provavelmente, não que seja, que eu não sou adivinho. Então o que acontece? O espiritismo é uma forma de comunicação entre o ser encarnado e o desencarnado. De acordo com o livro aqui dos médiuns, eu vou olhar ele de novo, na página 203, capítulo 14, ele diz assim, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então todos nós somos médium, como o Joel falou aqui, que Deus ia derramar o seu poder sobre todas as criaturas. Então nós nos tornamos médium sem saber. Quando você sonha, você é levado para outro plano espiritual. Lá você conversa com pessoas que já passaram para o outro lado. Às vezes tu consegue acordar e se lembrar um pouco do sonho, eu sonhei com essa pessoa, eu sonhei com a outra. Na verdade, você realmente pode ter estado com ela no plano espiritual, porque o teu corpo fica aqui na terra, aqui dormindo, e você é levado espiritualmente ao encontro dessas pessoas. Se forem pessoas que te querem bem, pô, vai ser um sonho maravilhoso. Se for pessoas que te querem mal, querem vingança de você, aí vai ser um sonho tipo um pesadelo. Você vai acordar assustado, com medo, apavorado, vai pensar, pô, parecia que estava me perseguindo, que eu estava brigando. Realmente você pode ter estado numa situação dessa. Pode ser até por causa de um filme que você assistiu, a influência psicológica, você sonhou com isso. Pode ser também. Eu já falei, eu não sou adivinho, não sou nada, eu só estou aqui estudando a palavra de Deus junto com vocês. Entendeu? Então o que acontece? Você é um médium também quando dorme.
A mediunidade é de todas as formas. No livro de Jó, ele diz assim, ó, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 4. 4 não, peraí. Versículo 15. 4:15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Esses são os médiuns audientes. Você consegue escutar uma voz íntima assim do teu lado, falando alguma coisa, ó, faz isso, faz aquilo, tipo aquele do Isaías 30 que eu li agora. Então o que acontece? Você é um médium audiente, você escuta a voz de Deus, escuta a voz do teu anjo da guarda, você escuta a voz do teu protetor, do teu guia espiritual. Então você se torna o quê? Um médium audiente. Então é assim que a gente fala com os espíritos. Tanto você pode ouvir, como pode falar com eles. Tem os médiuns que são falantes. Eles ouvem a palavra de Deus e falam, como possuído. Em Crônicas, no livro de 2 Crônicas, é a história de Micaías, um profeta que estava lá para falar com Acabe e Josafá. Um era rei de Judá e o outro era o rei de Israel. Só que o rei de Israel era um cara ruim. Ele não gostava de Deus, ele preferia servir a todos os outros deuses. E o Josafá era um cara maneiro. Ele protegia Deus, acabou com os altos que tinha lá em Jerusalém. Ele servia a Deus, era um rei muito bom. Aí então mandaram chamar esse Micaías. Aí falaram para ele, olha, tem lá uns 200 profetas lá, que estava, 200 não, 400 profetas, isso aqui é 2 Crônica 18, de 4 até 27, mas eu vou ler só uns pedaços. Aí então ele falou para ele, olha, tem um monte de profeta lá do Senhor, que estão profetizando para Acabe e Josafá, só coisa boa, que eles ir para a guerra, que eles vão se dar bem na guerra. Aí então é bom que você vá lá, falou para o Micaías, é bom que você vá lá e fala somente coisa boa também, que é para tu não se dar mal. Aí o Micaías respondeu, versículo 13, respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes Deus te fala alguma coisa para você falar. É a palavra de Deus. Mas também pode ser do inimigo. Por isso que você tem que saber distinguir qual espírito que está falando com você. Se for coisas boas, a possibilidade de ser um espírito bom é muito grande. Porque um espírito mau não vai te mandar você fazer o bem. Se está mandando você fazer o bem, você está se comunicando com um espírito bom. Se está mandando você fazer o mal, aí já está certo que você não está falando com o Espírito de Deus. É um espírito ruim. Aí ele fala assim, aí ele diz, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Saio e faze assim. Então, Deus permite que os espíritos enganadores venham até nós. Para quê? Para provar se a gente acredita mesmo em Deus ou se ainda está na dúvida. Entendeu? Você tem que acreditar em Deus, escutar a palavra de Deus e compreender. Se for coisa boa, você está se comunicando com um anjo bom. Se for coisa ruim, é com um anjo ruim. Então é isso que você tem que separar na tua vida. Ou a coisa é boa ou é ruim. Existem os médiuns curadores também, que é uma forma de comunicação espiritual. É a cura das pessoas. Pedro curava as pessoas, a sombra de Pedro curava, a roupa de Paulo curava também. Eles ressuscitaram muitas pessoas. As curas de Jesus
Eu não preciso nem falar delas, que a maioria das pessoas sabem qual é. Então, o que acontece? Você é um médium em potencial. Basta você acreditar que Deus é contigo. Se você crê que o Senhor está contigo, você pode realizar curas. Porque a Bíblia diz em Mateus 28, eu acho, pela imposição das mãos curarás os enfermos. Então, se você impuser a mão sobre uma pessoa com fé e pedindo a ajuda do anjo da guarda, dos espíritos bons, pedindo a Jesus para estar ali contigo, você vai conseguir curar uma pessoa pela fé. Tanto que muitas vezes, muitas curas de Jesus, ele falava o quê? A tua fé te salvou. Então, quer dizer, a fé é o que salva a pessoa. Se você tiver fé, você pode se curar. Entendeu? É o passe magnético. E depois eu vou falar também sobre o passe. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o passe, vocês falam comigo. É assim que se comunica com os espíritos, através do pensamento. Você pode falar com eles, pode escutar eles, pode aprender com eles, porque os espíritos bons estão sempre prontos a te transmitir uma mensagem boa. Então, que você esteja preparado para compreender essa mensagem. Valeu? E que Deus abençoe a todos vocês que estão nos seguindo, que começaram a seguir. Pô, muito bom mesmo, fico muito feliz. E agora que vocês visitem a nossa playlist, porque tem outros assuntos lá, sempre voltado para o Espiritismo e para a Bíblia. Que aqui a gente só fala sobre a Bíblia e sobre o Espiritismo. É a Bíblia em primeiro lugar, a Bíblia é em primeiro lugar, depois o Espiritismo. Eu falo mais dos livros que eu já li. Allan Kardec, André Luiz e Ramatiz. Tenho lido também os livros de Emmanuel, O Consolador. São um livro muito bom que eu aconselho a vocês a ler. A pessoa se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Em Oséias capítulo 6, acho que é versículo 3, ele diz assim: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta apenas você conhecer, você tem que prosseguir conhecendo. Ler bastante vezes a Bíblia, não uma vez só a Bíblia, não, a Bíblia toda, bastante vezes. Ler os livros espíritas também, entendeu? Que é para você continuar conhecendo Deus, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, quem gostou do vídeo, né? E se inscrever também. Tá? E se quiser que eu repita alguma história de algum vídeo aí, falar alguma coisa sobre outros vídeos, pode deixar no comentário aí que o mais votado eu repito a história. Se quiser saber qualquer coisa sobre o Espiritismo, sobre a Bíblia, manda mensagem. Valeu, gente. Obrigado.